Salve, moçada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá qual for o horário que vocês estejam vendo, assistindo a essa aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre o modernismo português, um pouquinho só, né? E também vamos falar sobre o modernismo brasileiro, tá? Lembrando que o modernismo português vai acontecer com o lançamento da revista Orfeu, certo? Em 1919, em Portugal, tá bom? Então, o próximo, hum, mais importante poeta do modernismo português é exatamente Fernando Pessoa, com seus heterônimos, né? Importante lembrar que os heterônimos são os outros eus, como já falei em sala de aula. Ou seja, esses autores que o Fernando Pessoa criava, eles tinham identidade, né? Tinham local de nascimento. As características da obra deles eram de acordo com a vida que eles levavam, com a formação que eles tinham. E são três os heterônimos. São o Ricardo Reis, né, Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, tá ok? Agora, voltando aqui o nosso modernismo brasileiro, né, no Brasil, nós vimos a primeira fase do modernismo lá atrás, né, que a primeira fase ela foi consolidada com a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, né? Então, aliás, é importante dizer que a obra, o evento que marca exatamente o Modernismo Brasil, foi um evento grandioso que ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, lá no Teatro eh, Municipal de São Paulo. Mas aquele teatro que fica ali, que foi aquele ao lado da Praça Ramos de Azevedo. Inclusive, o projetista do teatro foi exatamente o arquiteto Ramos de Azevedo. Bom, aí nós vamos ter algumas personalidades que foram muito importantes no que diz respeito à própria idealização da Semana de Arte Moderna, né? Anita Moffatti, nós vamos ter Mário de Andrade, Oswald de Andrade, não tem nada de parentesco, né? Mário era uma pessoa simples, né? Muito simples, mas sem recursos financeiros. Em compensação, Oswald era um rapaz que era, a bem da verdade, todos os idealistas da Semana de Arte Moderna, eles tinham um contato muito importante lá na Europa, né? E para eles era fácil viajar para a Europa a hora que quisessem, porque eles eram filhos do Boronato do Café aqui no Brasil. Então, era uma galera que tinha uma grana, tal, né? E podia passar 6 meses em Paris, ou qualquer parte da Europa, tranquilamente, que não era por falta de recursos, queriam deixar de buscar novas tendências, ver o que estava acontecendo no berço, né, da humanidade, né, já na Europa. Bom, a partir daí nós vamos ter o Clube dos Cinco, né, que é a Anitta, a Tarsila, o Oswald, Menotti Del Picchia, certo? E o Mário de Andrade. Bom, depois, a partir da Semana de Arte Moderna, houve o lançamento de alguns cadernos ou revistas que nós chamamos de manifestos, né? E esses manifestos, eles eram é, revistas que saíam uma só edição ou duas edições, né? Muito importantes também. Por ali, eles já circulavam suas ideias, né? É importante explicar por quê. Por que o modernismo? O modernismo veio libertar o, o artista das amarras, né? Isso, sobretudo o parnasianismo. O parnasianismo é uma estética rígida, fechada, não é isso, com umas rimas extremamente trabalhadas, que é a própria possibilidade do lavor da palavra, e era uma questão engessada. O que propõe exatamente o modernismo? Liberdade de expressão,
Certo, até porque o próprio parnasianismo, a linguagem era muito rebuscada, as palavras difíceis. Até hoje a gente ouve o hino nacional e entende bem o hino nacional, porque ainda tem palavras que são palavras rebuscadas, né? Então, a- a- o- essa ideia que nós temos de uma nova tendência, inclusive a linguagem do povo foi bem trazido, sobretudo por Mário Andrade, que ele é um cara estudiosíssimo, né? Trazia trouxe alguns termos coloquiais, inclusive tem um conto dele chamada Nilza, a sua criada, que é Nísia, sua criada, que ele traz um modo de falar do povo da rua, assim, né? Para sua literatura, que a gente era uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Falou, pô, como ele pode, né? Então, essa questão coloquial, eles trouxeram para a literatura, mas porque isso é uma identidade também, né, do brasileiro. Se, olha, nós somos assim, né? Esses somos nós, tá? Aí, a partir daí, nós vamos ter de- uma piada, e tinha uma questão muito próxima da coloquialidade. 1930 já começa a segunda fase do modernismo, que ela já não é mais aquela fase heróica, aquela fase experimental, como eles diziam, né? Ela já é uma questão mais séria, que vai se preocupar com a sociedade e tudo que está acontecendo. Então, só para vocês imaginarem, olha só o que nós temos aí de perfil, ou de panorama, vamos chamar de panorama, para um panorama histórico, né? Nós temos a ditadura Vargas, né, 1930. Nós temos o final, nós temos o final da, 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 da própria, é, o- não o final, mas eu digo que a queda, coloque a queda, né? Que não chega ao final, mas aquela transição da queda da Bolsa de Valores em 1929, 29 e 30, né? Aí nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 32, a intentona comunista, né? Foram tantos, e mais, e sem contar o início já da Segunda Guerra Mundial, ao Estado Novo de Vargas. Então, são tantas outras situações em que o homem não podia mais ficar aquela brincadeirinha de poeminha piada e tal. Aí a poesia passou a ser uma coisa mais densa, mais séria, certo? Mais pegada. E nós vamos ter prosa e poesia. Eu vou começar a falar aqui da nossa poesia, né? Eu vou descer um pouquinho para vocês acompanharem. Estou na página 30 do nosso material, né, isso didático, do nosso compêndio didático, também chamado de apostila. Né? Aqui, vamos ler os textos da página 33, que eu acho muito importante. Gente, desculpa, literatura precisa ter leitura, né? Desculpa. Capitães de Areia é uma obra-prima, uma obra maravilhosa do Jorge Amado, né? Isso, que também foi casado com uma escritora, né? A Zélia Gattai, né? Então, vou ler o textinho para vocês aqui, tá bom? Deixa eu subir essa minha telinha aqui para ficar legal. Ele fala assim: Capitães da Areia, 1937, é um romance da segunda geração modernista, aquilo eu falei para vocês, né? 30 a 45, mais especificadamente da vertente neorrealismo, de matiz regionalista. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela é chamada de realismo, né, o segunda geração é chamada de. Segunda geração, você vai encontrar alguns nomes paralelos, né? Geração de 30, certo? O neorrealismo. Por que neorrealismo? Porque eles vão se preocupar com a questão da realidade. Então, vai trazer todas as agruras, a questão regionalista também, sobretudo no Nordeste, tá, gente? Não foi só no Nordeste que nós vamos ter aqui no Sul.
não, quer dizer, lá no sul, né, melhor dizendo, né? Eu até estiquei o braço aqui, olha só que louco. Certo? Nós vamos ter Érico Veríssimo, né, que muito importante, que vai trazer a saga do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio de Rio de Janeiro, né? A saga do Rio Grande do Sul, com uma obra muito importante, dele chamada O Tempo e o Vento. Tá bom? Seguindo o texto, nesse romance, está falando aqui do Capitães da Areia, tá? Nesse romance, engajado, além das denúncias da situação do menor abandonado, há uma apologia à transformação do regime econômico da sociedade. A redenção do menor abandonado e dos pobres passaria pela mudança político-econômica. No final, a maioria dos integrantes do grupo Capitães da Areia transforma-se em agentes revolucionários no contexto do Brasil dos anos 30 do século XX. O estilo da narrativa é coloquial, predominando a coordenação tanto nos períodos como nos capítulos. Ponto. Ainda que essa obra esteja circunscrita no contexto sociopolítico dos anos 30, ela discute um tema importante atual, a exclusão social do menor abandonado. Olha, o pior de tudo é que a situação do menor abandonado, dos anos 30 para cá, certo, só fez piorar, né? Então, é uma obra muito importante, assim como também nós vamos ver uma obra que eu acho fantástica também, que é Vidas Secas, né? Então, deixa eu só ler um pedacinho do texto aqui para nós. Texto para as questões de 1 a 7. 8 dias se passaram. Pedro Bala, por várias vezes, já andara em frente da casa para saber notícias do sem-perna. Já tardava a voltar ao Trapiche. Trapiche é um galpão lá no Areal, né? Isso é uma obra que acontece na cidade de Salvador, né? Isso é uma só cidade litorânea, é uma cidade que tem o Cais do Porto e tem um areal lá também. Então é isso. Mas, em vez de ver o sem pernas, Pedro Bala via era a empregada, que pensava que ele vinha por ela. Certo dia em que conversava com a empregada, Pedro Bala tocou com muito jeito o assunto sem perna. A moça daí tem um filho, não tem? É o menino que está criando. Muito bonzinho, né? Então, o Sem Perna, que eu só para resumir, o Sem Perna é um cara que é colocado aqui na casa de uma mulher, de um homem muito importante, né? Funcionário público da alta patente, né? Em que ela, como não tinha filha, ela se condói com esse sem perna, sem perna porque era um menino que era um pouquinho roxo, né? Tinha andava mancando, né? Uma perna mais alta que a outra. E ele estava na vida boa, né? E o Pedro Bala encontra, né, o rapaz, o menino, e fala: Pô, você está na vida boa, você está mudado, tem seu cabelo e tal, né? Bom, isso não dá uma pena. Dias depois, eles assaltam a casa da madame e o Sem Perna segue juntos, né? Vai embora também. Bom, é uma obra que está no modernismo, certo? Segunda fase. É regionalista porque não está no Nordeste, tá? E ela também, além de ser regionalista, é uma obra que vai tratar de problemas sociais, como a discriminação, a questão da prostituição, o abuso, né, da, dos grandes sobre as pessoas que têm um maior poder econômico em relação às pessoas pobres, né? Por exemplo, tem uma personagem chamada Dora, porque a Dora, a mãe dela morre de bexiga, então quando ela vai querer arrumar um emprego para o irmão dela, para ela, né, para poder sustentar o irmão dela, tal de Zé Fuinha, né? Chega na casa da madame, onde a mãe dela morri, a mãe dela trabalhava, ela se oferece. E ela estava assim, sutiã, né? Sim. E o menino, né, o dono da casa, já olhou assim para os amigos da menina, já mal intencionados. Então, quer dizer, é aquela questão da exploração sexual, né? Isso, sempre com
daquelas pessoas de maior poder, né? Isso querendo explorar aquelas pessoas de menor poder, tá? Bom, pessoal, eu fico por aqui hoje, tá? Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai continuar falando aqui do nosso modernismo, né? Segunda fase. Tem muita coisa para falar, certo? Tem muita coisa para falar, mas hoje a gente fica por aqui. Espero você na próxima aula. Eu espero vocês todos na próxima aula. Muito obrigado. Obrigado, viu?